Então, turma, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora, pessoal, a gente vimos operadores relacionais, né, na última aula, e agora vamos ver operadores lógicos, pessoal. Para vocês que já fizeram lógica de programação, provavelmente vocês já viram como que funciona a questão do e, do ou, do não, beleza? A operação lógica. Aqui, pessoal, funciona da mesma forma no JavaScript, porém, a gente tem símbolos que a gente utiliza para adicionar essas operações lógicas, beleza? Então vamos ver. Primeiro, pessoal, o símbolo aqui a gente viu na aula anterior, né, que é diferente, não é igual, então diferente. O símbolo de exclamação, ele é um símbolo de quê? Negação. Então sempre vai trabalhar com a negação, beleza? Em operadores lógicos. Então, pessoal, aqui o negação sempre vai ser o quê, pessoal? O não. Vou colocar aqui, tá bom, pessoal? E voltando aqui, e agora, pessoal, o outro operador lógico é o de conjunção. E como que ele funciona em JavaScript? Ele é o símbolo e comercial duas vezes. Então, dois símbolos e comercial. Ele vai ser a conjunção, que vai ser o e. Opa. E, beleza? E, por último, temos o adjunção, que vai ser o que, pessoal? Nosso ou. Beleza? Que vai ser o nosso ou. E ele vai ser o que? Barra, barra, em pé. Beleza? Duas barras, barras em pé. Que a gente vai trabalhar com esses três operadores lógicos aqui. Beleza? Então, para quem que já fez lógica de programação, já sabe como que funciona. Então, eu vou colocar aqui no JavaScript como que ele reconhece essas operações lógicas. Então, vamos aqui. Então, se eu tenho aqui, pessoal, a primeira, vamos dar de negação, que é o não. Então, se eu tenho aqui Drew, deixa eu colocar aqui, Drew, negação, Drew, ele vai me dar o que, pessoal? Opa, calma aí que deu erro de string. Aqui é a função de negação. Opa, deixa eu dar um Ctrl L aqui, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui primeiro aqui para depois a gente passar para os exemplos aqui no Node.js, beleza? Então, vamos aqui. Se eu tenho aqui o de negação, se eu tenho Drew, é o mais fácil, que eu coloco Drew, que é verdadeiro, negação falso. Então, ele vai ser o quê? True. Como que a gente vai ler? Verdadeiro? Não. Então, é falso. Beleza? Falso? Não. Então, é verdadeiro. Beleza, pessoal? Eu ia colocar aqui pelo Node.js, só que eu vou colocar os exemplos com variáveis. Beleza? Então, vamos continuar assim. Então, aqui o de negação, pessoal, é o mais fácil, que é o não. Então, se é verdadeiro, com a negação fica falso. Se é falso, com a negação fica verdadeiro. Beleza? Agora, pessoal, o de conjunção. Como que ele funciona? Que são os símbolos 2E comercial, conjunção e é o famoso E, pessoal. Então, se eu tenho aqui verdadeiro, conjunção, os dois símbolos de comercial que o JavaScript vai interpretar. True, conjunção e true vai ser o quê? Verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro, true, e comercial, false, vai ser o quê? Falso. False, conjunção, true, vai ser o quê? False. False, conjunção, false, vai ser o quê? False. Por quê, pessoal? Para que ele seja verdadeiro, ele tem que ter as duas operações têm que ser verdadeiras. Se tiver uma falsa, ele sempre vai retornar o resultado falso. Beleza, pessoal? Então, assim, anotem aí. Então, para que na conjunção a resposta seja verdadeira, precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Beleza? Se tiver uma condição falsa, ele vai retornar falso. Beleza? E agora, pessoal, a disjunção, que é o ou, que é esse símbolo aqui das duas barras em pé. Então, vamos lá. Se eu tenho Drew e ou disjunção, Drew vai ser o quê? Verdadeiro. Então, se eu tenho Drew
disjunção false, vai ser o quê? True, vai ser verdadeiro. Se eu tenho false, disjunção true, vai ser o quê? True. Por quê? Vai ser verdadeiro. E se eu tenho false, disjunção false, vai ser o quê? Falso. Como que funciona a disjunção? O ou, pessoal, basta que apenas uma seja verdadeira para que ele retorne a condição verdadeira, beleza? Então, se uma das duas condições for verdadeira, ele vai retornar a condição verdadeira. Se as duas forem falsas, ele vai retornar falso, beleza? Somente se as duas condições forem falsas, beleza? Vamos aplicar aqui no Node.js agora de como que a gente pode trabalhar com essas condições lógicas aqui. Então, vamos lá. Vou colocar a variável A recebe 5, beleza? E var B recebe 8. Opa, coloquei errado. Tá gravando? Opa, tá. Eu coloquei a tecla aqui errada, pessoal. Então, vamos lá, beleza. Então, eu tenho o valor de A, que é a variável A, 5, e a variável B, 8. Beleza. Então, aqui, como que eu vou trabalhar com ela, pessoal? Se eu coloco aqui... Opa, deixa eu colocar aqui o true, verdadeiro, e comercial, false. Ele vai me retornar o quê? Falso. Beleza? Por quê? Porque com a conjunção, que é o nosso e, verdadeiro e falso, se tiver uma falsa, ele retorna falsa. Ele tem que as duas condições ser verdadeiras, beleza? Então, true, ele vai me retornar true, verdadeiro, beleza? E agora, pessoal, se eu tenho um false, ou que é a disjunção false, ele vai me retornar o quê? Falso, beleza? Agora, se eu tenho um false, ou true, que é verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro, porque basta apenas uma condição ou outra que seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro, beleza? Então, pessoal, como que a gente consegue colocar uma operação mais complexa? Então, vamos lá, a gente já tem a variável A e B aqui, né, com os valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, A maior que B, beleza? E, vou colocar aqui, e B percent 2 igual a 0. Então, pessoal, aqui, por que ele retornou falso? Como que ele faz esse cálculo aqui? Então, vamos lá. Então, ele retornou o resultado falso. Como que ele faz? Pessoal, primeiro, ele vai trabalhar o quê? O operador aritmético, beleza? Então, ele vai pegar o operador aritmético, beleza? Então, se eu coloco aqui esse operador aritmético, depois os operadores relacionais e, por último, a operação lógica, beleza? Que é o que está aqui com ele. Então, vamos lá. Então, B percent 2, ela vai, se eu colocar aqui, ó, somente ele. Vamos só para mostrar aqui, ó, B percent 2, vai ter retornar o quê? 0. É igual a 0? Verdadeiro, beleza? Então, aqui, ó, aqui a gente sabe que é true, beleza? Essa primeira condição aqui é true, que é o que vai fazer primeiro. Depois ele vai fazer o que, pessoal? A maior que B? Falso. 5 maior que 8? Não, então é falso. Beleza, então aqui eu tenho a primeira falso e a segunda verdadeira, beleza? Porque se vocês colocarmos aqui B percent 2 igual 0, verdadeiro, beleza? Então, eu tenho uma falsa primeira condição e a segunda
a segunda condição é verdadeira. Só que eu estou usando aqui o que, pessoal? Uma conjunção com e. Então, se na conjunção a primeira é falsa, cadê aqui a conjunção? A primeira é falsa e a segunda verdadeira, qual que prevalece, pessoal? False. Por quê? Porque as duas precisam ser verdadeiras. Então, por isso que quando eu coloquei essa condição aqui, deixa eu copiar aqui e colar. Quando eu coloquei essa condição aqui, ele me retorna falso, porque apenas uma dessas duas condições é verdadeira, beleza? Vamos fazer uma outra aqui. Então, eu tenho A maior que B, ou a disjunção B dividido por 2 igual a 2. O que vai me retornar? Falso. Por quê, pessoal? Primeiro ele vai fazer o operador aqui, ele vai fazer essa condição aqui, beleza? Então, vamos fazer essa condição aqui. B dividido por 2 igual a 2. Falso. Beleza? Por quê? Porque B dividido por 2 é 4. E não é igual a 2, beleza? E a outra, A maior que B, falso. Então, por isso aqui, quando a gente trabalha com ou com uma das duas condições na disjunção, ou as duas são falsas, ele retorna falso. Se eu coloco aqui, pessoal, deixa eu pegar esse exemplo aqui, dar um Ctrl C, eu coloco aqui, em vez de ser A maior que B, eu coloco A menor que B. Ele vai me retornar... Opa. Deixa eu copiar aqui. Verdadeiro, porque a primeira condição é verdadeira. Beleza, pessoal? Então, pratiquem também. É um pouco complicado assim para a gente pegar de começo, mas porém a gente aprendendo o significado dos símbolos no JavaScript, a gente já tendo trabalhado com lógica de programação, fica bem mais fácil quando a gente for colocar em prática, beleza? Vou finalizar essa aula aqui para não ficar muito extensa e na próxima a gente finaliza a aula de hoje. Valeu, turma!